Olá pessoal, mais uma vez vamos conversar sobre filosofia e espiritualidade na perspectiva da doutrina espírita. Hoje eu trago para vocês uma reflexão muito importante, porque ao observar a história, ao observar a filosofia, ao observar o caminhar pessoal e coletivo da humanidade, nós podemos compreender as leis de Deus. Essa que é soberana, porque toda lei é de Deus e toda verdade é do Espírito. Fique com isso na sua percepção, porque é nesse sentido que nós vamos caminhar nesse vídeo. Nos últimos vídeos nós conversamos sobre os primeiros cristãos, nós conversamos sobre a Igreja Católica Romana e foi uma boa reflexão. Eu espero que vocês estejam gostando. Hoje nós vamos continuar ainda com essa reflexão sobre a Igreja e sobre a humanidade na Idade Média. E eu gostaria de retomar um pouquinho o pensamento a partir do conceito de que a Idade Média era conhecida como a Idade das Trevas. Será que é trevas? Esse conceito de Idade das Trevas foi cunhado pelos iluministas. Nós vamos falar disso lá na frente, quando a sociedade medieval se desagrega e um novo momento da história ressurge, que é o Renascimento. Mas não vamos falar agora. Vamos nos ater a esse momento de introspecção que foi conhecido como trevas, mas que, a meu ver, é um momento de introspecção da humanidade. Esse momento que todos nós precisamos de olhar para dentro, de acalmar nosso coração, para percebermos o que está acontecendo espiritualmente conosco. E a humanidade também é regida pelas mesmas leis. São leis que regem a história, são leis que regem a vida de cada um de nós. Cada um de nós tem um plano de vida. Quando a gente nasce, a gente já tem esse projeto. Não quer dizer que a gente vai cumprir, mas a gente tem algumas linhas de direção. E a nossa alma sabe. Lá dentro do nosso coração, da nossa consciência, nós sabemos que devemos viver nesse planeta. Então é preciso, às vezes, visitar esse lugar secreto, esse olhar de dentro, visitar a nossa consciência. A humanidade também precisa desse momento. E a Idade Média foi um momento de grande reflexão da humanidade. Apesar da Igreja seguir os caminhos do poder, apesar da Igreja buscar vaidade, competição, arrogância, até mesmo crimes cometidos nessa época, como é o caso da Inquisição, como é o caso das grandes cruzadas. Eles diziam que eram santas em nome de Jesus. Nós sabemos que foram equívocos e que Deus sempre mostra um novo caminho. E para falar sobre essa misericórdia divina na humanidade, nós vamos falar sobre um personagem muito importante que surgiu ao final da Idade Média, aproximadamente no século XIII, que é São Francisco de Assis, como ele é mais conhecido. Francisco era um jovem muito bonito, rico, filho de comerciantes. O pai de Francisco era um rico comerciante de tecidos e joias. E ele nasceu em Assis. Dessa cidade onde existia muitos outros nobres como ele, que viviam preocupados com as guerras, preocupados com as cruzadas que iriam salvar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. E nesse período existia uma grande guerra no mundo pela posse da cidade sagrada de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é uma cidade não só sagrada para os cristãos, porque teve a vida de Jesus toda escrita naquela cidade, é também a cidade sagrada para os muçulmanos.
que a história de Maomé também tem representação na cidade de Jerusalém. Por isso, essa guerra nesse período. Os jovens, como Francisco, se organizavam em batalhas e levavam o estandarte da Igreja Católica na frente, como se Jesus fosse o grande guerreiro na época. Então, por equívoco da humanidade, travavam-se guerras em nome de Jesus e ainda chamavam essas guerras de guerras santas. Era como foram conhecidas as cruzadas. Tiveram muitas cruzadas nesse período. E Francisco, animado com essa sensação de ir para a guerra, como todos os jovens da época, foi na cruzada. Uma cruzada. Só que quando ele chegou lá, não conseguiu conviver com tanta violência. Não conseguiu entender por que a matança entre os homens. E voltou para a casa dos pais como desertor. Mas foi preso. E ficou muito tempo no calabouço a refletir sobre essa questão da guerra, sobre essa questão da violência, porque no fundo do coração dele, ele não admitia. Então, vamos relembrar um pouco mais sobre Francisco. E Francisco já foi nos dito que é a reencarnação do querido discípulo do Cristo, João. Aquele que aos pés da cruz, abraçado a Maria, a esperar um olhar supremo do Cristo de Deus, aguardava, chorando e sofrendo aquele momento de muita dor para a humanidade, a esperar um olhar do Cristo. Eis que quando Cristo percebe João e Maria aos seus pés, vira para João e diz: João, eis sua mãe, eis seu filho. Como a dizer-lhe: cuide de minha mãezinha, João. E entrega a ele o amor pela mãe, que já ele não podia cuidar mais da mãe dele. Esse momento é muito importante, porque nessa nova vida de João, agora como Francisco, Francisco recebe o mesmo chamado, mas não exatamente igual. No momento em que ele se encontra preso, ele consegue sair da prisão com a ajuda de uma amiga querida da infância. Uma amiga que amava Francisco tanto, um amor platônico, mas que se transformou num amor espiritual profundo. Uma amiga que se chamava Clara, Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis se tornou também uma seguidora de Francisco, mas não literalmente. Clara abandonou as suas riquezas e seguiu como irmã de caridade. Depois ela fundou o Convento das Clarissas. Clara também é uma alma muito pura, que hoje sabemos ser uma das encarnações de Joana de Ângeles, a guia espiritual do nosso querido Divaldo Franco, Clara de Assis. Nesse momento, Clara consegue interceder por Francisco junto aos poderosos. E Francisco sai da prisão após muitas reflexões, após revisitar o seu eu superior, aquele que mostra para ele em alma que ele foi discípulo querido de Jesus, apesar de não ter consciência plena disso. Então Francisco começa uma rotina de reflexão e oração profunda. E num desses momentos que se encontra em oração na sua igreja, ele ouve uma voz profunda no coração dele, que diz: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele ficou tão emocionado naquele momento. Olhou para Jesus ali, na cruz do altar da igreja, e refletindo, relembrou do seu
a sua recomendação de cuidar da mãezinha. Agora, Jesus volta e pede: cuide da minha igreja. Francisco, no primeiro momento, pensou que reconstruir a igreja seria reformar uma pequena capela que existia nas proximidades. E assim o fez. Começou a recolher pedras e reconstruir a igreja do Cristo. Francisco não mais via alegria nos bares, nas festas, nas roupas de luxo. Francisco estava completamente identificado com aquela personalidade espiritual que ele tinha adquirido no caminhar com Jesus. Francisco estava completamente identificado com Cristo. Nada daquelas festas, daquelas roupas, daquelas cerimônias arrogantes, luxuosas, falavam mais ao seu coração. Então Francisco abriu mão de todos os seus bens e conviveu com Cristo, em meio à natureza, a pregar a palavra de Jesus e a reconstruir sua igreja. Muitos achavam que ele estava louco. Muitos ficaram extasiados com a sua reação, principalmente seu pai, que o considerou louco. Mas outros o seguiram e compreenderam o que Francisco estava propondo. Estava propondo que Jesus viveu entre os pobres, entre os doentes, entre os leprosos, e assim também ele queria viver. Mas naquela época tinha empecilho, era preciso pedir ao Papa para pregar a palavra de Jesus. E Francisco se dispôs a ir a Roma, falar com o Papa Inocêncio II, que era o Papa da época. Inocêncio teve um sonho, o antigo Papa, um dos primeiros Papas, que falou a ele em sonho: Inocêncio, receba Francisco, é Jesus quem o quer. E o Papa Inocêncio recebe Francisco mediunizado pelo amor de Cristo. Quando Francisco entra na igreja a pedir para continuar a obra que já vinha fazendo na sua cidade, o Papa Inocêncio beija os pés de Francisco e diz: siga e continue a pregar, autorizando a Francisco na sua obra de redenção da igreja. E Francisco funda a primeira ordem junto aos seus 12 irmãos, que passam a chamá-lo de Pai Francisco. A caminhada, Francisco abençoa a todas as pessoas, a todos os pobres, alimenta os pobres e vive como um mendigo, sem nada. E funda depois a Ordem dos Franciscanos, que nós já conhecemos. Quando Francisco estava bem doente, já cego, ao final de sua vida, percebendo o momento de voltar à pátria espiritual, chama todos os seus filhos e recomenda: vão e preguem a palavra do Senhor, e se precisar, usem palavras. Como a recomendar aos seus seguidores que a palavra importa, mas o exemplo, verdadeiramente, é o que traz a redenção das pessoas. E assim, nessa perspectiva espiritual de compreender a obra do Cristo, é que eu peço a você e fique comigo nessa reflexão de amor que Francisco veio e trouxe para todos nós. Francisco é considerado a segunda alma mais pura que envergou a roupagem carnal desse planeta. Francisco também veio nos mostrar o caminho de Jesus, a nos falar do amor ao próximo, a nos falar para olhar o nosso semelhante para além das vestes e além das posses, como um ser da criação. Francisco amava a criação. Francisco amava o sol, a lua, os animais, e ele chamava de irmão, irmão sol, irmão lua. Existe um filme tão lindo, Irmão Sol, Irmão Lua. Se você puder ver, assista, é muito emocionante esse filme.
Ele mostra como João Francisco de Assis falava com os animais, falava com os pássaros, falavam com todos os animais da natureza, com as árvores e com o sol. Tem alguns estudiosos do espiritismo que afirmam que Francisco adquiriu esse hábito de falar com os animais enquanto era ainda João Evangelista. Porque João foi o único discípulo do Cristo que não foi assassinado. Ele foi preso na ilha de Patos. E nessa ilha, ele vivia numa solidão. Era uma ilha muito bonita, uma ilha vulcânica, que tinha muita verde, muitos pássaros. E na solidão, Francisco aprendeu a falar com os animais e a respeitá-los. E trouxe para esta vida agora essa prática maravilhosa de respeito aos animais. É considerado ecológico, o pai da ecologia, o pai dos animais da natureza de Deus. Então, que bonito esse exemplo para todos nós hoje, não é? O respeito à obra divina e a nós mesmos que fazemos parte dela. Vamos caminhar nos passos de Francisco também, que também é uma grande referência para toda a humanidade. Nesses dias difíceis em que as guerras querem erguer a sua batalha, nós precisamos repensar a nossa prática e saber que toda lei é de Deus e toda verdade é do Espírito. Obrigado. Felicidades para todos vocês, que a paz esteja no coração de cada um de nós. E com essa paz estabelecida entre os homens, nós podemos verdadeiramente viver como Cristo nos ensinou. Aquele que veio das estrelas a nos mostrar como se vive nos planos superiores, nos planos onde a paz e a verdade reinam. Um grande abraço e muito obrigado. Se gostou do vídeo, compartilhe, dê seu like e deixe seus comentários. Obrigada.